Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Lenira Rodrigues e nós continuamos em regime especial. Hoje nós vamos falar sobre estatística, gráficos e tabelas. Mas vamos começar vendo o conceito de estatística. O que é estatística? Primeiro, eu quero agradecer a todos os alunos que aceitaram o meu convite e que participaram dessa pesquisa. Vocês foi quem me mandaram os conceitos de o que é estatística. Então, vamos lá. O aluno Alisson, o Miguel e a Vitória Cristina. Eles disseram que estatística é o ramo da matemática que trata da coleta, da análise, da interpretação e da apresentação de massas de dados numéricos. A Vitória ainda acrescentou mais alguns detalhes, mas enfim, resumindo, o que eles nos mandaram de conceito sobre estatística foi isto aí. E aí, continuando sobre o que é estatística, tivemos a participação da Itamires, do 8º A. Ela diz: estatística é o que damos como conjunto de métodos que é utilizado ou usado para se analisar os dados. A Clara Lima, também do 8º A, diz: estatística é um conjunto de métodos usados para se analisar dados. E a Fátima, do 8º B, ela vem completando. É o ramo da matemática que trata da coleta, da análise, da interpretação e da apresentação de massas de dados numéricos. Estatística, qualquer coleta de dados quantitativos. Muito bom, muito legal. Continuando com as participações dos alunos, o Arthur Ferreira também colocou que estatística é o ramo da matemática que trata da coleta, da análise, da interpretação e da apresentação de massas de dados numéricos. A aluna Eduarda, do 8º A, ela vem completando, dizendo que a estatística é uma ciência exata que estuda a coleta, a organização, a análise e registro de dados por amostra, utilizado desde a antiguidade, quando se registravam os nascimentos e as mortes. Diz ainda que a estatística é a área da matemática que estuda a coleta, o registro, a organização e análise de dados de uma pesquisa. Bem legal, né? Bem completa. E para terminar a participação de vocês, a Kailane, do 8º ano B, também nos mandou dizendo que estatística é um conjunto de métodos usado para se analisar dados. A estatística pode ser aplicada em praticamente todas as áreas do conhecimento. Exatamente. E em algumas áreas recebe um nome bem especial, como ela dá o exemplo da bioestatística, que trata de aplicações da estatística em ciências biológicas e da saúde. Que legal, quanta participação boa. Eu quero aproveitar e agradecer a vocês, né, que nos mandaram, e aí a gente faz um resumo aqui do que é exatamente a estatística. Vejam se vocês concordam. Estatística é uma ciência exata que analisa a coleta de dados de uma pesquisa. Vocês concordam? Foi baseado em tudo que vocês nos enviaram, tá bom? E aí, gente, nós vamos perceber que a estatística ela envolve análise, organização, registro, dados quantitativos, coleta, interpretação e as amostras, principalmente a pesquisa. E daí nós vamos perceber que existem os elementos que são fundamentais para a utilização desses elementos nas pesquisas, são os gráficos e tabelas. Existem vários tipos de gráficos. Para a educação básica, os principais tipos são os gráficos de colunas, gráfico de barra e o gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza. E as tabelas é um elemento muito utilizado para organizar dados. Então, nós vamos propor o seguinte. Na aula de hoje, nós vamos nos aprofundar sobre as tabelas. E na aula seguinte, nós começaremos a falar sobre os gráficos e os tipos de gráficos. Então, veja, as tabelas elas são compostas de linhas e colunas, tá? As colunas são essas na vertical
e as linhas elas ficam na horizontal. Neste exemplo aqui, nós temos uma tabela com quanto pessoal, vamos lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5 linhas e 3 colunas. Observe que quando nós vamos produzir tabela ou construir tabela, nós sempre colocamos primeiro as linhas, tá? Então, sempre a leitura é essa, 5 linhas e 3 colunas. E aí, essas tabelas, elas servem para organizar dados coletados de uma pesquisa, por exemplo. E como nós estamos falando sobre estatística, dados, que tal nós fazermos uma pesquisa e organizarmos numa tabela? Trouxe aqui alguns exemplos de tabela. Ó, sempre as tabelas têm um título e tem mais informações caso você queira colocar, mas elas sempre vão estar dispostas em linhas e colunas, certo? Ó, uma tabela que é bastante utilizada, né? Os meninos sempre acompanham, as meninas também, Campeonato Brasileiro, etc. Então, isso aqui ó, são chamados de tabela. Então, você observa que ela tem linhas e colunas. Vamos à atividade de hoje. Então, ó, realize uma pesquisa entre seus colegas, no máximo 5 pessoas. Como que você vai fazer? Utiliza o WhatsApp. Vai e faz a pergunta, tá? Então, com a seguinte pergunta: qual o seu animal de estimação preferido? O que você coletar de informação, construa uma tabela organizando os dados. Não esqueça de colocar um título, certo? Para lhe auxiliar nessa atividade, estou deixando no grupo do WhatsApp um link para você assistir a um vídeo com um modelo de construção de tabela, tá? Lá no vídeo vai estar construção de tabela e gráfico. Eu sugiro que vocês façam apenas a tabela, certo? Como atividade de hoje. No mais, eu quero mais uma vez agradecer a participação de todos os alunos. Eu sei que alguns não tiveram tempo, porque nós fizemos meio que de surpresa, mas eu quero agradecer a quem me enviou aquela perguntinha que eu fiz sobre o que é estatística, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, porque eu amei a participação de vocês. E aí eu quero deixar aqui o meu abraço para todos e até a nossa próxima aula.